Está escrito em Efésios 2, versículo 1, o seguinte: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Meu irmão, minha irmã, existe uma diferença enorme entre existir e estar verdadeiramente vivo. Se você observar uma cidade movimentada no horário de pico, verá milhares de pessoas correndo de um lado para o outro. Eles entram em escritórios, fecham negócios, almoçam em restaurantes lotados, conversam, tiram fotos sorrindo e fazem planos para o fim de semana, enfim. Aos olhos humanos, isso é a própria definição de vida. No entanto, quando olhamos para a realidade espiritual revelada em Efésios, capítulo 2, nesse primeiro versículo logo, o diagnóstico bíblico é devastador e também profundamente solene. A humanidade longe de Deus é um imenso exército de cadáveres ambulantes. O apóstolo Paulo não diz que nós estávamos doentes, fragilizados, ou precisando de uma ajuda moral. Não. Ele usa uma palavra categórica e sem margem para reinterpretações. Ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Para compreender a profundidade desse diagnóstico, pense na arte da caricatura. O que é uma caricatura? É um desenho que pega os traços reais de uma pessoa e os exagera, distorce e deforma até que a imagem original se torne uma versão quase grotesca de si mesma. O rosto ainda é reconhecível, o nariz e os olhos estão lá, mas a harmonia, a beleza e a proporção da criação original são completamente arruinadas numa caricatura. Pois foi exatamente isso o que o inimigo das nossas almas fez com a humanidade e continua tentando fazer todos os dias. No princípio, Deus nos projetou como a sua obra-prima. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, dotados de dignidade, com a capacidade de amar, criar, ter comunhão íntima com o Criador e refletir a sua glória na terra através da nossa vida. Éramos o retrato perfeito da sua beleza divina. No entanto, através do pecado, o adversário introduziu o veneno da desfiguração. Ele não pôde destruir completamente a existência do ser humano, mas conseguiu criar uma caricatura da vida divina. O diabo pega a capacidade de amar que Deus nos deu e a distorce em egoísmo. Ele pega a nossa sede de adoração e a transforma em idolatria. Ele pega a nossa busca por propósito e a deforma em ganância e vaidade. E tudo isso tem consequências. O resultado dessa desfiguração é o estado em que a maioria das pessoas na humanidade se encontra hoje. Uma multidão que anda, trabalha, come, ri, mas espiritualmente não possui vida alguma. O pecado atua como um anestésico da alma. A pessoa morta espiritualmente não sente a presença de Deus, não se incomoda com o mal que pratica, não tem sede pela verdade e vive aprisionada a um ciclo existencial vazio. É uma ilusão perfeita. O corpo físico está cheio de energia, os neurônios estão funcionando perfeitamente, mas o espírito está completamente imóvel, insensível e separado da única fonte de vida existente, que é o nosso Criador. Quando o apóstolo Paulo fala que estávamos mortos em nossas ofensas
em nossos delitos e pecados, ele usa termos que revelam como esse estado de morte se manifesta na prática. As ofensas dizem respeito aos nossos passos em falso. Quando nós tropeçamos e saímos do caminho da justiça, nós estamos praticando a ofensa ao Criador. Os pecados referem-se ao erro constante de errar o alvo do propósito para o qual nós fomos criados. Um cadáver não consegue levantar a mão para se socorrer. Não consegue ouvir uma música, não reage quando é chamado e não pode salvar a si mesmo. O homem morto espiritualmente também é incapaz de dar um único passo em direção a Deus por suas próprias forças. Ele não precisa de um conselho motivacional ou de uma reforma de hábitos. Ele precisa mesmo de uma ressurreição. E é justamente no ápice desse cenário sombrio e desolador que a glória do Evangelho brilha com um esplendor insuperável. O texto bíblico não termina na constatação da nossa morte espiritual. A mensagem que transforma a história da humanidade e a história da minha e da sua vida é que o Deus que é rico em misericórdia olhou para a nossa condição de caricatura e não nos abandonou ao nosso próprio estado. Ele veio ao nosso encontro. Em Jesus Cristo, Deus não veio apenas nos ensinar a viver melhor. Ele veio para soprar vida onde só havia cinzas e ossos secos. Quando a graça de Deus alcança o coração humano, a caricatura começa a ser desfeita, desconfigurada, e a imagem original do Criador começa a ser restaurada em nós. A ressurreição espiritual que Cristo opera em nós devolve os sentidos à nossa alma. De repente, os olhos espirituais se abrem para ver a beleza de Deus. Os ouvidos passam a sensivelmente escutar a sua voz. O coração volta a pulsar de amor pelo próximo e a alma passa a experimentar uma paz que o mundo jamais conseguiu oferecer através do consumo, do status ou do prazer passageiro. Meu querido irmão, minha amada irmã, você não foi criado para viver como um rascunho distorcido da imagem e semelhança de Deus, não. Nem para passar a sua vida apenas cumprindo uma rotina biológica de acordar, trabalhar, comer, até o dia da sua morte física. Não. Você foi criado para a eternidade, para viver em comunhão profunda com o Altíssimo e para refletir a luz de Cristo neste mundo. Se hoje você percebe que a sua rotina tem sido apenas um movimento mecânico e que por dentro o seu coração ainda se sente seco e distante de Deus, saiba que aquele que ressuscitou a Lázaro e que venceu a própria morte na cruz do Calvário está chamando o seu nome hoje. Portanto, deixe que o Espírito Santo rasgue o véu da ilusão e desfaça toda a caricatura que o inimigo tentou desenhar na sua história. A verdadeira vida não é definida pelo que você possui ou pelo ritmo acelerado dos seus dias, não, mas sim pela presença habitadora do Deus vivo dentro de você. Reconheça a sua dependência dele, renda-se à sua graça transformadora e experimente o milagre de ser vivificado por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.